Olá, meus queridos irmãos e queridas irmãs de Ideal Espírita. Quero agradecer a Adriana Fukuda pelo convite ao Centro Espírita Fonte Viva da cidade de Guarulhos, bairro Ponte Grande, por esse convite. E agradecer de coração, né, a esse convite, porque é uma oportunidade de trabalho que a Adriana está me dando. Vou fazer essa palestra em nome da Casa Espírita Fonte Viva, de Guarulhos. O tema é o que Deus espera de nós. Antes vamos fazer uma pequena prece para podermos nos conectar com Deus, com o sagrado que existe dentro de cada um de nós. Cerrando levemente os nossos olhos para nos colocar na presença de Deus e agradecer. Agradecer por esse instante, pela vida, pelas oportunidades de crescimento e de aprendizado. Agradecer a Deus por nos ter enviado o Mestre Jesus, nosso governador espiritual, mestre por excelência. E permitir que os bons espíritos nos sustentem na caminhada, auxiliando-nos e nos intuindo para o bem e para a nossa transformação moral. E assim, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, pedimos licença para iniciarmos a palestra de hoje. E assim seja, graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, que o nosso Mestre Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, Espírito, pelas mãos dadivosas de Chico, escreve no livro Cartas e Crônicas a seguinte passagem. Conta, irmão X, que Allan Kardec, quando separava os apontamentos, as anotações para a elaboração de O Livro dos Espíritos, teve notícia de que no tempo de Lutero afirmava veementemente que havia estado no paraíso. Havia em sonho, um sonho real, estado no paraíso, vendo a felicidade dos eleitos, né? Copiando e trazendo informações de como viviam os eleitos. Foi para isso que ele esteve no paraíso. Kardec então recolhe-se ao leito e vai pensando naquela possibilidade. Como seria maravilhoso se encontrar no paraíso ou numa região sublime da espiritualidade. E adormece e tem um sonho quase que real, um sonho muito pragmático, onde um benfeitor espiritual ao lado do seu leito o desdobra espiritualmente e o leva a uma região espiritual, mas não é o paraíso. O benfeitor espiritual leva Kardec para uma região de sofrimento, uma região nevoenta, muito lamacenta, escura, onde há muitos choros e ranger de dentes. Kardec então pergunta para o benfeitor espiritual: quem são esses, cujos gemidos fazem tremer as fibras mais íntimas do meu ser? Seriam os crucificadores do Cristo? E o benfeitor fala: nenhum deles está aqui, Kardec. Eles eram ignorantes espirituais. Já tiveram oportunidades de crescimento, não se encontram aqui. Mas quem são estes? Seriam os imperadores romanos? Ah, Kardec, os imperadores romanos daquela época não conheciam nada da espiritualidade. Erraram por não saber. Já tiveram suas chances de crescimento, não se encontram aqui. Mas quem são eles? Esses que gemem tanto e fazem tremer as fibras mais íntimas do meu ser. Seriam os perseguidores dos cristãos primitivos? Aqueles que matavam os cristãos primitivos? Não, Kardec, eram todos ignorantes. Não estão mais aí, tiveram suas oportunidades, não se encontram aqui. Kardec então pensa nos grandes conquistadores da antiguidade, Alarico, Aníbal, Gengis Khan e tantos outros. E como se lesse e leu mesmo o pensamento de Kardec, o amigo fala: não, Kardec, esses conquistadores do passado não se encontram aqui. Já tiveram suas oportunidades reencarnatórias, já expiaram suas faltas e não se encontram nesses sítios.
Mas quem são? E o benfeitor fala, são aqueles, Kardec, que foram educados na verdade, que conheceram as leis de Deus, que foram cristãos e erraram por dolo, que foram cristãos, mas abdicaram do cristianismo e erraram com consciência de causa. Estão aí, sofrendo. Aqueles que conheciam Jesus, conheciam os seus ensinamentos, mas não praticavam. Kardec então volta ao corpo físico, conta-nos o irmão X, e na manhã seguinte ele elabora a pergunta 642, por causa desse sonho que tivera, onde ele pergunta às entidades venerandas: basta ao homem não fazer o mal para garantir um lugar futuro na espiritualidade e agradar a Deus? E a resposta é não. Ele precisa fazer o bem no limite das suas forças, porquanto será responsável pelo mal que há de vir, pelo bem que ele deixou de fazer. Ao ler essas respostas eu pensei, fazer o bem no limite das nossas forças, porque eu serei culpado de um mal que acontecer por causa de um bem que eu deixei de fazer. Por exemplo, um exemplo simples, eu passo na rua e vejo um prego numa tábua que poderá furar algum carro, mas aí eu penso, não é problema meu, não foi eu que coloquei essa tábua aí, e de repente passa alguém socorrendo alguém para o hospital e fura o pneu daquele carro e uma vida corre risco por causa daquele prego que furou o pneu, que eu poderia ter tirado. Se eu tive a oportunidade de fazer o bem e não fiz, eu serei responsável pelo mal que acontecer, por causa de um bem que eu deixei de fazer. Eu serei responsável. Então não basta não fazer o mal para agradar a Deus. Não fazer o mal é obedecer ao mandamento de Moisés, aos 10 mandamentos imperativos. Não mate, não roube, não deseje a mulher do próximo, não cometa adultério, não faça, não faça, não faça, não faça. Então eu não faço, eu fico obsoleto, eu não faço nada. Eu fico inerte, não faço nada, mas não faço mal a ninguém. Aí depois chega Jesus e fala, não faça, faça o bem. Ofereça outra face, caminhe mais uma milha, se te roubarem a túnica, dê a capa também, né? Mas faça o bem. Não reaja contra o mal, mas pague o mal com o bem, diz-nos Jesus. Moisés dizia, não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem a você. Não é isso? A primeira revelação. Jesus chega com a segunda revelação e diz, não, faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Não é? Aí você não fica parado, você faz o bem. E agora vem a espiritualidade e me diz, faça o bem no limite das suas forças, até doer. Faça o bem o tempo todo. O tempo todo. Não perca uma oportunidade de fazer o bem. Porque fazendo o bem, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Mas faça o bem na sua totalidade. Eu preciso fazer o bem para mim mesmo, que é fazendo reforma íntima e crescendo espiritualmente, desenvolvendo humildade dentro de mim. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, eu preciso desenvolver essa humildade, eu preciso fazer reforma íntima, eu preciso olhar para dentro de mim e fazer o bem para mim mesmo. Mas eu preciso também olhar para fora e fazer o bem para os outros. Um amor altruísta, né? Andar na direção do próximo através da caridade. Então é a humildade e o amor, é a humildade e a caridade, é para dentro de mim e para fora de mim. Então eu preciso fazer o bem para mim e para o próximo, na totalidade das minhas forças. Esse é o pedido da espiritualidade superior. E não adianta eu ver só um lado, um aspecto da minha alma, do meu espírito. Eu preciso desenvolver tudo concomitantemente. Lembro-me de Batuíra, o grande baluarte do espiritismo no Brasil no começo, que abriu um centro espírita lá na rua Lava Pés, hoje Rua Espírita, não é? E tinha um homem que trabalhava com ele, era um dos trabalhadores da casa, muito bom, colocava a mão no bolso para fazer a caridade sem empecilho nenhum, era desprendido totalmente, e essa era uma característica forte dele. Mas ele tinha uma outra característica, que era um defeito moral que ele tinha, que ele não conseguia vencer. Ele era muito mulherengo, todos sabiam disso e ele não escondia isso. Ele também sabia disso. Por um lado, ele era coração caridoso. Por outro lado, tinha essa imperfeição moral que ele não conseguia vencer. Um dia ele chega para Batuíra e fala, Batuíra, você sabe que eu faço o bem sem olhar a quem, não meço sacrifícios nem esforços. É verdade, meu filho.
Por outro lado, Batuíra, tem um defeito que eu não consigo vencer, eu sou muito mulherengo. Mas por ser assim e ser uma pessoa caridosa, você não acha que se eu morrer eu mereço ir por céu? Batuíra corfia suas longas barbas brancas e diz: meu filho, pro céu eu não garanto, mas direito a ar-condicionado no inferno eu tenho certeza que você já tem direito. Ou seja, preciso fazer o bem na minha tonalidade. Eu preciso desenvolver as asas da sabedoria e do amor. Com uma asa só, ninguém consegue voar. Por isso que o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo nos fala no capítulo 6. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Eu preciso ver os dois lados. Mas por que nessa ordem amar primeiro e instruir depois? Porque a tecnologia, o intelecto já está muito avançado, em detrimento do amor. Cabe ao espírita amar, diz Divaldo Franco. A gente precisa desenvolver o lado do amor, que o outro está deixando muito a desejar. Porque precisamos fazer a vontade de Deus. Eu vejo nas Escrituras Sagradas, no Velho e no Novo Testamento, meus amados, vários ensinamentos e apontamentos de que eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. A minha também. Mas o problema é a prioridade que eu dou. Eu só faço a minha vontade primeiro e deixo a segundo plano a vontade de Deus. E Jesus nos orientou: buscai o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas virão como acréscimo. Não é isso? Então é a prioridade. Eu preciso fazer a vontade de Deus, que inclusive está no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é isso que o Pai Nosso nos orienta? Outra oportunidade, Jesus disse-nos: nem todos aqueles que clamam Senhor, Senhor será salvo, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Depois ele está no Getsêmani chorando, lágrimas de sangue, sua natureza humana não queria o que iria acontecer. E ele diz aquela frase bíblica que está registrada nos evangelhos: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, a natureza humana do Cristo queria que Deus afastasse aquele cálice dele. Porém, ele disse: mas seja feita a tua vontade. Ele venceu a natureza humana, a natureza divina do Cristo venceu. Então precisamos fazer a vontade de Deus. E não a nossa também, mas dá prioridade à vontade de Deus. Paulo aos Romanos, o grande apóstolo da gentilidade, ele escreve lá no capítulo 12, versículo 2 em diante: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E precisamos fazer a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus então? Como é que eu sei qual é a vontade de Deus? É fácil saber. É fácil saber. Porque existem várias definições para Deus. E não se pode definir Deus, mas existem algumas certas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Gadu, grande arquiteto do universo. Alá, grande energia, grande espírito do universo. Existem várias definições, mas tem uma que eu me apaixonei por ela, que é a definição de João o Evangelista, o discípulo amado pelo Cristo, que estabeleceu que Deus é amor. Deus é amor. Então é o amor que sustenta o universo. Se é o amor que sustenta o universo, eu preciso fazer a vontade do amor. Deus é amor, nós somos filhos do amor. Por isso que eu digo sempre, quando o homem ama, ele se parece com Deus, porque Deus é amor. Nós somos co-criadores junto com Deus. E devemos fazer a nossa parte para ajudar na construção de um mundo melhor. O samaritano da estrada ajudou o caído, ajudou o assaltado da estrada. Naquele momento ele estava sendo instrumento de Deus. Francisco de Assis pedia para ser instrumento do amor de Deus. Fazei de mim um instrumento da tua paz. Então Deus conta conosco para fazermos a vontade dele, que é a vontade do amor. É a vontade do amor. Não é? Kardec, então, lá quando estuda as leis morais no Livro dos Espíritos, o terceiro livro daquele livro, que ele contém 4, Kardec pergunta às entidades venerandas: o que é moral? E a resposta é: moral é a regra da boa conduta. Portanto, o discernimento entre o bem e o mal. É a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando todos os seus atos é para o bem e para o bem de todos. Porque aí ele está
fazendo, praticando a lei de Deus. Aí Kardec, na pergunta 630, na seguinte, ele pergunta assim: como distinguir o bem do mal? E a resposta: o bem é tudo que nos aproxima das leis de Deus, e o mal é tudo que nos afasta das leis de Deus. Ora, as leis de Deus são leis de amor. O corolário das leis de Deus, ali no Livro dos Espíritos, é a lei de justiça, amor e caridade. Todas as outras leis estão contidas na lei de justiça, amor e caridade. Então, se eu praticar as leis de Deus, eu estou praticando o amor. Porque as leis de Deus são leis de amor, são leis morais. Como é isso? Ora, como é fazer a vontade de Deus? Nós temos que fazer. E às vezes fazemos de forma natural. Por exemplo, uma comparação pobre, mas dá para a gente entender. Uma grande empresa com o dono, o presidente daquela empresa. Ele é o dono, ele é o presidente. Abaixo dele tem os escalões maiores, menores, até o mais ínfimo operário. Todos, do maior escalão ao operário mais simples, fazem a vontade do dono, da empresa. Então eu comparo isso com Deus e o universo. Né? São três as características do universo. Né? Deus, Espírito e matéria. Aliás, Espírito e matéria, os princípios constitutivos do universo e, acima de tudo isso, Deus. Então nós, espíritos que habitamos o universo, somos trabalhadores de Deus, instrumentos de Deus. Precisamos fazer a vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus. Os grandes espíritos, os puros espíritos, os espíritos siderais, os puros como Jesus, podem ver Deus face a face, sabem da sua vontade e transmitem para a humanidade. Por isso, todos os ensinamentos de Jesus é para que façamos a vontade de Deus. Porque o que Jesus pede para que nós façamos, tudo que Jesus pedia e pede para que a gente faça, é exatamente o que Deus quer que nós façamos. Deus representa... Jesus representa Deus aqui na Terra. Ele representa Deus. Eu e meu Pai somos um, em comunhão de pensamento. Então, o que Jesus pedia para que fizéssemos, a vontade do Cristo, é a vontade de Deus. A vontade dos espíritos superiores, da codificação, aquela grande falange, o que eles nos orientam, é a vontade de Deus. É muito simples. Então, a vontade de Deus, a gente precisa fazer. E aonde está as leis de Deus? Pergunta na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, ainda sobre das leis morais, na consciência. Então a pessoa mais simples, o homem mais simples, por mais inculto que ele seja, ele sabe o que é certo e o que é errado. As leis de Deus estão na sua consciência. Não adianta dizer que não sabia. Sabe. Então a gente precisa desenvolver isso. O bem, a luz que todos nós temos dentro, brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as tuas obras e glorifiquem a Deus. Aquela mesma luz que Jesus falou, que Sócrates falava na antiga Grécia. Todo mundo tem a luz dentro, precisa brilhar esta luz. Precisa fazer brilhar esta luz. Então essa é a vontade de Deus. A grande vontade de Deus é que façamos a vontade dele. A nossa também, mas dá prioridade às coisas divinas, às coisas de Deus. Ainda sobre as leis morais, quando Kardec pergunta qual é o espírito do qual nós deveríamos nos espelhar, a resposta é a menor da codificação, apenas uma palavra: Jesus. Jesus é o modelo, e um modelo precisa ser seguido. Todo modelo precisa ser seguido. Deus é amor. Nós somos filhos do amor, nós somos filhos do Altíssimo. Só o nosso corpo é filho do pó da terra. Nós, espíritos, somos filhos de Deus. Eclesiastes diz que quando morremos, o corpo volta à terra que o deu e o espírito volta a Deus que o deu. Então, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do amor. Quando amamos, nos parecemos com Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus está fora, mas Deus está dentro, sobretudo dentro de nós. Paulo disse isso. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Jesus disse isso. Disse que o reino de Deus estava dentro de nós e não iríamos encontrá-lo em situações exteriores, ele aqui ou ele acolá, mas dentro de cada um de nós. E no reino de Deus é onde Deus habita. E é dentro de nós.
A gente precisa fazer a vontade dele, dessa essência divina que nós temos. Ninguém é só sombra nem só luz, somos um misto de sombra e luz, e a parte iluminada em nós é a parte divina. É essa parte que nós devemos desenvolver. Essa é fazer a vontade de Deus. Essa é fazer a vontade do amor, porque o mal que existe na terra é oriundo do próprio homem. É oriundo do próprio homem. Então Deus não tem nada a ver com o mal que habita na terra. É o homem que desenvolveu o mal e agora ele precisa fazer um caminho de volta, reparando e fazendo o bem. Gabriel Ruggiero, que era um grande sábio argentino, se encontrava todo sábado num café de Buenos Aires para tomar um café com os amigos, quando nesse dia ele estava atrasado e os amigos começaram a definir Deus, cada um dava a sua definição. Quando Gabriel Ruggiero chegou, e eles perguntaram: Gabriel, qual é a sua definição de Deus? E ele pensou um pouco, porque é isso que distingue os sábios dos homens comuns como eu. Os sábios pensam antes de falar. Ele pensou um pouco e parece que ele leu Leon Denis, que ele disse assim: não se pode definir Deus, porque definir é limitar, é circunscrever, isso seria quase negá-lo. Como pode um ser limitado como eu querer definir o ilimitado? Como é que pode um ser finito como eu querer definir o infinito? Um ser imperfeito como eu querer definir o que é tudo perfeição? Mas já que vocês querem uma resposta, eu diria, olha o que ele disse, que Deus é a origem que deu origem, Deus é a origem que deu início aos versos, né? Deus é calmo como o lago e inteligente como a águia. Deus é a lanterna perdida que pouco a pouco a humanidade tem necessidade de encontrar. Não posso forçar ninguém a acreditar nele, mas posso pedir que tente ouvir a voz do coração, porque lá dentro está escondida a voz da divindade. A voz da divindade dentro de nós. A gente procura fora o que na verdade está dentro. Eu vejo pessoas rezando de mãos postas, olhando para cima. Se a ciência já estabeleceu que não existe nem em cima nem embaixo no universo. Porque se eu estou olhando para cima, um irmão japonês lá do outro lado do planeta, fazendo a mesma coisa, está olhando para onde? Então não existe, é tudo ilusão. A gente precisa olhar para dentro de nós. Muitas vezes uma introspecção, silenciar os pensamentos, é a melhor forma de nos conectarmos com Deus, com o sagrado que está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. E a gente precisa fazer essa vontade. A vontade de Deus é a vontade do amor. Deus está fora, mas Deus está dentro. O que tem no macro, tem no micro, que sou eu. O homem dá viagens incríveis para fora, vai a Marte, vai à Lua, através do Hubble ele viaja pelo universo inteiro, mas não dá um passo para dentro dele mesmo, onde ele deveria se encontrar com o sagrado, né? No livro Parnaso de Além Túmulo, o poeta chamado João escreve pelas mãos dadivosas de Chico um diálogo entre mãe e filha, onde a filha diz assim: minha mãe, onde está Deus? Ora essa, minha filha, Deus está na luz que brilha pela terra e pelos céus. Permanece na alvorada, no vento que embala os ninhos, no cantar dos passarinhos na meiga flor orvalhada. Respira na água cantante da fonte que se desata, no luar de leite e prata está na estrela distante. Está no monte, na serra, onde mais? Como explicar-te? Deus está em toda parte, em todo lugar da terra. Minha mãe, como senti-lo? Sublime, imenso e forte. Será preciso que a morte nos conduza ao céu tranquilo? Minha filha, ouve a lição. Guarda a fé com que te falo. Só podemos encontrá-lo no templo do coração. No templo do coração é onde a gente pode encontrar Deus, o sagrado. E fazer a vontade de Deus é fazer a vontade do amor. Então a vontade de Deus está nas coisas boas, na lei de Deus, naquilo que nos aproxima das leis de Deus, é o bem. Os espíritos superiores, quando nos orientam e nos diz como deveríamos proceder, é Deus pedindo, é a vontade de Deus que se manifesta nos espíritos superiores. E eles nos pedem, é Deus pedindo através deles. E como a lei de Deus está escrita na consciência, todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que não é bom. Então a escolha sempre é nossa, por causa da nossa liberdade, por causa do nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mas devemos pensar
que Deus está dentro. E eu preciso tomar cuidado até com o que eu penso. Tem muita gente que fala, eu não fiz não, eu só pensei. Nossa, a psicosfera do planeta, através dos nossos pensamentos, está muito poluída. André Luiz fala no livro Roteiro que o planeta Terra, do ponto de vista psíquico, ainda é uma floresta negra, repleta de monstruosidade. São os nossos pensamentos. Precisa tomar cuidado, porque é o que vai ficar quando eu desencarnar. O meu pensamento está no mundo espiritual. O meu cérebro está aqui, no mundo tridimensional, altura, largura e comprimento. Mas o meu pensamento, minha mente, está no mundo espiritual. Por isso que os espíritos sabem o que eu penso. Pelos condutos do pensamento se dá a mediunidade. Porque o pensamento está no mundo espiritual. Jesus falou sobre isso. Cuidado com seu pensamento. Quando olhares para uma mulher com olhares libidinosos, cometerás adultério com ela em pensamento. Não é? E eu preciso tomar cuidado. Porque é o que vai ficar. Quando eu desencarnar, eu vou continuar pensando, vou continuar sendo a mente que sou, desencarnada. Então a gente precisa pensar nisso, Deus estar dentro, nesse aspecto moral, desenvolver a moral, a regra da boa conduta, fazer o bem no limite das minhas forças. O Espírito de Deus está presente em cada um de nós. Quem diz isso é Jesus, quem diz isso são os espíritos superiores, e a gente ainda procura fora o que na verdade está dentro. Então qual é a vontade de um pai amoroso e bom? É que o filho seja feliz. Mas para que o filho seja feliz, ele precisa conquistar a felicidade para ter méritos. Para ter méritos. Mas essa é a vontade de Deus. E as escrituras sagradas e Jesus e a espiritualidade nos indicam o caminho. Eles falam-nos como deveremos proceder para sermos verdadeiramente felizes. Fazer a vontade de Deus, e como é bom. E como é bom fazer o bem. Se o malandro soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom até por malandragem. Porque é muito bom. Aquele que acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Quando você tem uma atitude de bondade para com alguém, o primeiro agraciado e com a energia benéfica que quem recebe é você. É aquele que faz o bem. Então é dando que se recebe, já disse o grande Francisco de Assis. É dando que se recebe. A gente ainda está fazendo o contrário, querendo receber. Mas sem dar, não tem condições. A gente precisa dar para poder receber. Sair de nós mesmos em benefício do próximo, porque o próximo é a ponte que nos conecta com Deus, que está sobretudo dentro de nós. Está fora, mas está sobretudo dentro de nós. Está em todos os lugares. Né? Um homem perguntou para um sábio por que é que Deus se manifestou a Moisés através de um espinhal, de uma sarça, um espinhal ardente. O sábio pensou e disse assim: se ele tivesse se manifestado numa videira ou em qualquer uma outra planta, você iria me fazer a mesma pergunta. Mas eu diria que Deus se manifestou num simples espinhal para nos dizer, para nos mostrar que Ele está presente. Não existe um único lugar da terra onde Ele não esteja presente. Então eu queria agradecer. Agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Adriana Fukuda pelo convite, agradecer ao Centro Espírita Fonte Viva, não é? Eu teria um prazer imenso de conhecer um dia. Né? Agradecer a todos vocês. Que Deus abençoe e nos dê vida e vida em abundância. Eu desejo o que os escoceses da Idade Média, de uma Escócia medieval camponesa, ainda desejavam uns para os outros quando se despediam. Que os ventos da felicidade sempre assoprem suas costas, te impulsionando avante. Que a luz sempre brilhe no seu rosto e ilumine seus passos, levando luz e felicidade à sua vida, às vezes difícil. Que as bênçãos de Deus caiam sobre você. E até nos encontrarmos de novo. Que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suaves, na palma de sua mão. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe abundantemente. Obrigado a todos. Muita paz e muita luz em suas vidas.